Eu comecei a entender a questão dos direitos com a banda. Na época que eu trabalhei com a banda, comecei a ter mais contato com isso. Antes disso, eu já trabalhava com áudio, com produção de trilha. Só que o que acontece? Eu sempre recebia um valor e fazia uma trilha. Olha, tem um filme, eu preciso que você faça a trilha desse filme. Tá legal, é tanto, beleza, tá aqui o dinheiro. Ou então assim, ó, tem um jingle que vai passar na campanha de X e tal, bababá. Só que eu comecei a perceber que existe um outro dinheiro que eu teria que receber. Que aí, por isso que eu fiz a piada do Charlie Harper lá, que nos Estados Unidos funciona. O cara faz um jingle, ele provavelmente recebe por aquele jingle, a produção daquele jingle, e mais os direitos em cima daquilo. Então, essa que é a dúvida que eu tenho. Como que uma produtora, um compositor de trilha, como que eu, que componho a trilha, devo proceder, ou como que funciona isso em relação a esse exemplo, assim? Então, pegando esse exemplo estanque, você tem o registro da tua música numa associação de autores, em tese da tua trilha, né, que seja a tua obra, a gente pode tratar dessa forma. Em tese, ela sendo executada em qualquer lugar, você vai ter direito a receber pela execução, seja no cinema, seja na TV, seja no rádio. Deixa eu só te interromper um pouco, só para esclarecer uma coisa. Você falou do registro, tendo ela registrada. Eu já ouvi falar que se você põe uma música no YouTube, aquilo serve como um registro. Ela serve como registro de que aquilo é teu. É verdade isso? Como registro, tecnicamente falando, não. O registro é na Biblioteca Nacional. Esse é o registro válido, punível contra terceiros, aquela coisa que a gente já conversou. O que você tem, por exemplo, colocando no YouTube ou tendo um outro crédito registro, em alguma coisa. Um outro registro anterior, caso haja o plágio da tua obra por outra pessoa, é você conseguir provar na justiça a anterioridade da... Mas você tem que entrar na justiça para provar aquilo é teu. Você vai ter que declarar, até porque quem plagiou provavelmente já registrou no nome dela. Vai ter que entrar com uma ação e tudo mais. Exatamente. Para o juiz declarar que ela é tua. Bom, beleza. Então tem que registrar. E aí, registrar na biblioteca e se associar, cadastrar, bababá. Aí você pode correr atrás dos direitos que tem. Você tem que correr atrás dos direitos, mas para correr, por exemplo, atrás de um direito de uma trilha que tocou num programa dentro da TV, a gente daí entra na nebulosa do ECAD de novo, que é a grande complicação. Como que essa emissora paga para o ECAD? Ela registra programa, que músicas tocaram, ela registra as trilhas tocadas diariamente, ou ela faz o que o ECAD normalmente indica e o que acontece, por exemplo, com rádios e também na TV. A forma indireta com que eles escolhem quem tem direito para receber, que são os mais tocados. Tipo, paga um valor X e distribui aquilo pro mais tocado. Exatamente. Daí os mais tocados, enfim, são os mais tocados. Daí entra a questão do jabá. Tudo se perde aí, porque a regulamentação que o ECAD faz sobre a forma de arrecadação e o registro dessa arrecadação está sendo arrecadado em nome de, está sendo arrecadado para tal, isso não existe. Existe um bolo que é arrecadado e depois distribuído também para os mais tocados. Mas eu consigo correr atrás disso, assim, eu tenho uma trilha, tem meu nome lá, eu tenho a data que foi tocada, eu consigo correr atrás desse direito? Então, você consegue correr, você vai pra tua associação, explica pra eles. Mas vai cair nessa coisa toda que você falou. Você vai cair, vai chegar no ECAD, o ECAD vai falar, olha, pra gente não tem nenhum registro que tocou aqui, então por isso não houve arrecadação no teu nome. Você pode entrar na justiça. E falar, mas tá aqui, ó, tocou aqui, tal dia. Tocou, tá aqui, eu consigo provar. A justiça fala, você tem direito a receber essa retribuição, mas vamos ver o que dizem as regras do ECAD. Daí você chega lá nas regras do ECAD, elas dizem que a arrecadação é indireta, a distribuição é indireta, vai ser pago para os mais tocados e tal, e a justiça pega e entende. O que vale é o que o ECAD diz. Pelo menos é o que tem valido até o momento, porque a justiça começa a se inclinar um pouco para longe do ECAD. O ECAD, ele enfim, todas as grandes bancas de direito autoral do judiciário brasileiro passaram pelo ECAD, muitos são ministros de STJ, do Supremo, já passaram pelo ECAD e defenderam o ECAD. Então se firmou uma jurisprudência muito consolidada a favor do ECAD. Os julgados são todos a favor dele e dizem, o ECAD que manda e acabou. Hoje em dia está dentro de uma flexibilização, a nova lei que saiu, quem sabe, altere um pouco esse cenário. Mas, putz, é complicado para... Eu tenho colegas, amigos que trabalham com trilha também que quando estão lidando diretamente com a produtora, eles fazem contratos com a produtora. Você vai executar isso, vou receber uma porcentagem e tal. Nesses casos fica mais fácil porque você tem controle da situação, mas quando entra numa emissora, algum sistema mais burocrático, né, por natureza mais burocrática, vai mandar numa emissora, ele não vai fazer um contrato para cada compositor que fizer
O que eu sugiro, e não sei se você vai ter essa opção de discutir o contrato com a emissora ou com o teu contratante que está pegando a trilha, é colocar uma cláusula dizendo que será declarado... Quando aquela trilha for executada. Quando essa trilha for executada, declarará o ECAD. Ou então, se declara mensalmente, vai incluir o nome desse compositor na Exatamente. Trilha. Na verdade, tem contratos que até fazem com que o teu direito de crédito seja suprimido, que é um direito moral do autor, que, ao meu ver, é irrenunciável, irrevogável. E eles exigem que você tire o teu nome do crédito. Tire o teu nome do crédito. Caramba, cara. Inclusive, é uma cláusula nula. Tem um contrato que você me mostrou, tá bem aqui do meu ladinho, que inclusive tem essa cláusula. Você me mostrou, eu não falei pra você. E eu assinei. E você assinou, tá assinadinho aqui, ó. Olha, ele falou, dá uma olhada nesse contrato aqui antes de começar a entrevista. E tem essa cláusula aqui, ó. O prestador restringirá o exercício de seus direitos morais à solicitação de exclusão de seu nome dos créditos da obra audiovisual, conforme previsto no artigo 17 e tal. Eu aceitei que não colocasse nem meu nome no crédito. Ah, que beleza, hein? E eu acho que tem que ser o contrário. Se você quer perseguir o teu direito de receber pela execução pública, é o contrário. Que sejam dados os créditos, registrados os créditos, encaminhados ao ECAD que houve essa... Mas essa cláusula, por exemplo, é uma cláusula nula. Eu entendo ela como nula, de pleno direito. Você pode simplesmente falar assim, não, eu assinei, mas isso aqui não é válido. Você pode ajuizar uma ação contra esse contratante no futuro e pedir de volta os... Agora você dita que você não vai pedir de volta o que você recebeu e inclusive pedir dano moral por conta disso, que é um ferimento de moral. Mas o crédito sempre vai, então não tem... Então fica tranquilo. Fica tranquilo, não precisa... Fica tranquilo, o acordo mas é melhor, uma cláusula nula, tem várias, né? Mas você vê, eu comecei esse papo todo com o André, e aí eu já estava pensando nesse lance do bate-papo e tal, eu comecei esse papo todo porque esses contratos que eu assino e sei que muita gente assina porque tem que assinar, porque assim, ou é isso ou você não vai fazer. Tem esse tipo de coisa, sabe? Esse contrato tem outras coisas que eu tinha visto nele que são preocupantes, que você já tinha me falado, quando tiver isso no contrato e tal, não assine. Mas eu assino. Porque assim, eu quero fazer o trabalho, eu vou lá e assino esse contrato. Mas eu acho que nem você falou, a gente tem que se informar. Então eu já comecei a conversar com a produtora e eu acho que é isso que o pessoal tem que fazer também. Conversar e achar, porque eu quero continuar fazendo e eu entendo que eles têm algumas coisas que eles precisam fazer e tal. É só chegar nesse meio termo, né? Na verdade, tem que se quebrar esse tabu ou esse mito de que o contrato ele é imutável, a gente não pode mexer, porque se eu mexer eu vou perder o job. Não é bem assim, dependendo da emissora, se acrescentar uma cláusula de que quer o crédito, talvez eles nem liguem. Mas é que eu vejo que assim, eu lido muitas vezes assim, e muitas pessoas lidam assim, que o contrato é uma mera formalidade. Mas não é, né? Não é uma mera formalidade, é uma coisa importante, é o contrato, né? Sim, ele é importantíssimo, ele assegura os teus direitos, ele te diz quais são os teus deveres e também da outra parte. E isso envolve toda a parte de direito autoral, a parte do recebimento, a parte de multa, a parte de exclusividade. Você pode passar a trilha com exclusividade ou sem exclusividade. Você pode ter uma trilha que pode tocar em 10 filmes, contanto que você não assine nenhum contrato de exclusividade com as produtoras que te contratam. Então depende muito da situação. O contrato ele tem que estar muito adequado a situação concreta, a situação que você está vivendo com aquele contratante. O que você precisa, o que eu preciso, o que eu posso te dar. Exatamente, porque a gente sente uma coisa muito assim, chora menos quem pode mais, né? Eu não sei como é que é a frase, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então assim, você quer fazer, assina, cara. Eles não precisam colocar meu crédito, mas colocam. Ufa, ainda bem que colocaram meu nome. Porra. Eles foram gente boa. Gente boa. Seguiram a lei, foram bem gente boa. Mas eu acho que é isso, é achar assim, olha, o que vocês precisam da minha parte? Vocês precisam que eu libere para você passar aqui? Ok. O que eu quero? Que o dinheiro que vocês estão pagando lá para isso, para aquilo lá, eu receba. E você me explicou que o que eu recebo na hora de fazer é o patrimonial e depois... Pela execução da obra, você tem o direito de retribuição pela execução da obra. Então são esses dois direitos. Legal, André. Acho que, o assunto é muito complicado, né, cara? É complexo. Sua vida sua vida profissional é lutar contra esse nó cego que é o direito autoral no Brasil. E o pior de tudo, tem as duas áreas no jurídico do autoral, né? Tem a parte de quem trabalha para as gravadoras, para as editoras, para as grandes empresas, e a parte de quem fica dando murro em ponta de faca que nem... Mas, cara, eu acredito demais nessa mudança que há de vir um dia na gestão coletiva do direito autoral,
que o direito do menor autor seja respeitado, entendeu? Que não hajam privilégios tão grandes assim para grandes gravadoras, para grandes autores, e que exista um patamar de igualdade a ponto de você ter orgulho de ser autor. Eu tenho uma banda autoral e nunca recebi um puto pela autoria de dezenas de músicas. E não tô nem aí, né? Eu tô falando isso não de mim, mas tô falando da grande maioria de bandas, por exemplo. Entre aspas, né? Entre aspas. Falando, não tô nem aí, né? Que você se tocar, já tá bom demais. Mas como, cara, que você renuncia um direito teu, entendeu? Tipo, e como que o ECAD não vem te proteger se é dever dele proteger o autor? Não é uma utopia pensar que a coisa... Mas você precisa batalhar por isso, porque... Não é uma utopia porque você vê funcionando de forma adequada e justa em outros países já. O Brasil que ainda tá meio que engatinhando com toda a tecnologia que a gente tem, a captura não ser, por exemplo, por reconhecimento. A gente tem um monte de aplicativo que você coloca na frente do som e diz que música que tá tocando, quem que é o autor. Como é que o ECAD não consegue capturar e outra, isso? No caso de músicas e coisas assim, é até mais fácil porque você tem uma legião de fãs que podem te ajudar a dizer, eu ouvi tua música tocar, cara. Tal dia eu fui no cinema e tava tocando uma música tua lá. Ou na rádio, no bar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, fica a dica aí para quem trabalha com aplicativo. Eu já conversei isso com várias pessoas. Eu acho que o caminho, às vezes, da justiça no direito autoral, principalmente pela execução do direito autoral, na execução da música, né, que a gente está falando mais ECAD, são os aplicativos. Os aplicativos, eles funcionam para a pessoa dizer, tá tocando aqui, tá tocando ali, formam uma base de dados e vai direto para ECAD. Você deixar o celular ligado do lado do teu som, capturando o que tá tocando na rádio, aquilo ali forma um banco de dados e encaminha direto, sem que você tenha que fazer nada pro... Automático. O YouTube já faz isso, né? Eles já têm essa capacidade. O ECAD que diz que não tem, claro que eles têm capacidade, mas eles não querem fazer, né? Daí como é não que... tem vontade. Não tem vontade. E talvez, olha só que daí para as grandes rádios talvez nem fosse uma grande opção, porque elas também só tocam os jabás que vão cair na mesma repetição dos mesmos artistas receberem. Enfim, é complexo. É complexo. Massa, André. Bom, o assunto é longo mesmo, cara, é difícil, mas enfim, eu acho que é isso, assim, o que a gente podia falar agora, a gente falou, e você tá sempre convidado para vir mais vezes, pra gente falar mais vezes. O pessoal com certeza vai botar comentário aqui embaixo, pergunta e tal. Se você topa dar uma olhada, ou às vezes eu te mando uma dúvida. Manda tudo pra mim, eu não vou responder tudo na porrada, mas eu faço questão. Também não é pra fazer consultoria aqui nos comentários. Não, pode fazer consultoria também, eu mando a conta, eu sou advogado, não esqueça disso. Faz consultoria, mas manda a conta embaixo, né? Sim, claro, se eu precisar, não digo, eu vou pagar também. Massa, André, valeu, cara. Obrigadão a você. Falou, velho.